7 a.C. e o reino de Judá está ocupado há quase 100 anos pela Assíria. Os dirigentes do povo não só se deixaram contaminar pelos hábitos e cultos pagãos, como inspecionam a justiça e exploram os povos os humildes. Perante isto, o Senhor faz ouvir a sua voz através do profeta Sefonias. Leitura da profecia de Sefonias. Procurai o Senhor, vós todos os humildes da terra, que obedeceis aos seus mandamentos. Procurai a justiça, procurai a humildade. Talvez encontreis proteção no dia da ira do Senhor. Só deixarei ficar no meio de ti um povo pobre e humilde, que buscará refúgio no nome do Senhor. O resto de Israel não voltará a cometer injustiças, não tornará a dizer mentiras, nem mais se encontrará na sua boca uma língua enganadora. Por isso, terão pastagem e repouso, nem ninguém os perturbe. Palavra do Senhor. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O Senhor faz justiça aos oprimidos, dá pão aos que têm fome e a liberdade aos cativos. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O Senhor ilumina os olhos dos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O Senhor protege os peregrinos, ampara o órfão e a viúva, e entrava o caminho aos pecadores. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O Senhor reina eternamente. O teu Deus, ó Sião, é rei por todas as gerações. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Os coríntios, de cultura grega, davam grande importância à sabedoria, à retórica e à filosofia. Faziam com que polarizassem os seus diferentes invasores. A partir desse critério, isto, tal como vimos na semana passada, criou divisões e grupos na comunidade. Paulo, aliás, lembra que os critérios de Deus nada têm a ver com retórica e filosofias, mas com o amor que se manifestou na cruz de Jesus. E é precisamente uma loucura aos olhos do mundo. Esta é a sabedoria que verdadeiramente importa, a sabedoria da cruz. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, vede quem sois vós, os que Deus chamou, não há muitos sábios, naturalmente falando, nem muitos influentes, nem muitos bem vestidos. Mas Deus escolheu o que é louco aos olhos do mundo, para confundir os sábios. Escolheu e é fraco, para confundir os fortes. Escolheu o que é vil e desprezível, o que nada vale aos olhos do mundo, para reduzir e nada aquilo igual, a fim de que nenhuma criatura se possa gloriar diante de Deus. É por ele que vós estáis em Cristo. E ele, o qual se tornou para nós sabedoria de Deus, justiça, santidade e remissão. Deste modo, conforme está escrito, quem se gloria deve gloriar-se no Senhor. Palavra do Senhor.
pelo para receber de Deus a sua lei, assumida nos 10 mandamentos. São Mateus diz-nos que no início do seu ministério, até Jesus sofre muito, para entregar à oportunidade uma nova lei capaz de transformar o mundo. Escutemos no que consiste. Aleluia, aleluia, porque é grande nos céus a vossa recompensa. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e sentou-se. Rodearam-no os discípulos e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando por minha causa vos insultarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos e exultai, porque é grande nos céus a vossa recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje estudamos leituras extraordinárias, como toda a palavra de Deus, e Paulo deixa claro na segunda leitura que não há bem-nascidos, nem sábios, não há importantes, mas a todos Deus chamou a viver em Cristo. A nossa importância está em viver em Cristo, escolhendo o que é fraco aos olhos dos homens. Deus confunde os poderosos. Deus confunde os poderosos, escolhendo o que é vil, o que é desprezível, o que é fraco aos olhos do mundo. Continua na primeira leitura, o Senhor alerta, dizendo que ai daqueles que desprezam os pobres e os humildes, e felizes os humildes da terra, o resto de Israel que permanece fiel ao Senhor. Vejamos agora o programa de vida que o Senhor nos propõe, olhando para o Evangelho. O Evangelho fala-nos das bem-aventuranças e diz-nos: bem-aventuranças significa, bem-aventurado significa felizes. Beatos quer dizer felizes, felizes os pobres. O que é que o mundo diz? Diz que são felizes os pobres? Deus diz: felizes os pobres em espírito. O mundo
felizes os que estão cheios de si próprios. Porque é que o Senhor diz felizes os pobres em espírito? O que é que significa isto? Aqueles que estão despojados, que são capazes de receber algo. A pessoa que já sabe tudo não é capaz de receber nada. Quem está cheio do seu eu jamais será pobre em espírito. A pessoa que está despojada de tudo e de todas as coisas, essa pessoa é capaz de receber. Continua a dizer: felizes os humildes. A humildade é a verdade. E a verdade é aquilo que Deus quer para nós. Porque Jesus é a verdade. Então aquele que possui Jesus no seu coração e deixa que ele haja em si, esse é o humilde. O mundo valoriza os soberbos, os poderosos. Bem-aventurados os que choram. O mundo diz bem-aventurados aqueles que não choram, que são fortes, que vencem. Não é? Mas Deus diz felizes os que choram. Quem chora? Quem tem coração. Quem tem um coração capaz de amar, só esse chora, porque sofre por ver o outro sofrer. Não se alegra, não fere, não procura o mal do outro. Aquele que chora é porque sofre por amor. E por amor reza, ora. Continua felizes os que têm fome e sede de justiça. Que fome e sede é esta de justiça? Fome e sede de fazer a vontade do Pai. E para eu fazer a vontade do Pai, eu tenho que conhecer as Escrituras. Eu preciso de saber o que é que o Pai quer de mim. Sabendo desde logo que serei perseguido por fazer a vontade do Pai, como todos aqueles que o fazem. Não é? Por isso há mártires no mundo, que são mortos porque anunciam o Evangelho. Nós vamos ter fome e sede de justiça, ou seja, fome e sede de fazer a vontade do Pai do céu. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Feliz de quem perdoa no seu coração. Feliz de quem ama no seu coração. De quem pede para o outro a misericórdia de Deus, sem rancores e sem mágoas. Feliz é aquele que perdoa no seu coração, mas permanece firme na verdade. Felizes os puros do coração. No mundo impuro, o Senhor diz que é feliz aquele que é puro e que tem pureza no seu coração, pureza no seu olhar. Há olhares sujos, que vê o problema e o mal em todos os lugares. E há olhares sadios, em que o seu olhar é o olhar de Deus. E Deus olha a todos com este olhar cheio de compaixão, de misericórdia, de ternura, de bondade, procurando ver no outro o que o outro tem de melhor. Isso é um olhar, isso é um coração puro. Também diz que são felizes os que promovem a paz. Não a paz do mundo, não a paz que o mundo quer. Porque o mundo diz-nos que a paz é uma coisa, Deus diz-nos que a paz é outra. Jesus, ele próprio disse: eu não vim trazer a paz, mas a guerra. Eu vim colocar pai contra filho, filho contra pai, filho contra mãe, mãe contra filho, gente contra a sogra. Está isso na Bíblia. Porquê? Porque a paz é Jesus. E Jesus é alguém que nos provoca inquietude. E como diz a música do Padre Zezinho, eu trago em mim uma paz inquieta, feita de trevas e de luz, desde que eu sigo os caminhos de um profeta chamado Jesus. Nas trevas sinto-me inquieto, mas na luz eu sinto-me capaz, e pelos caminhos do mundo eu vou inquieto, mas vou em paz. Porque a paz não é um sentimento, a paz é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. Fazer a vontade de Jesus incomoda, perturba. Porquê? Porque o mundo não quer Jesus. E nós devemos ser aqueles que querem Jesus, que procuram a paz de Jesus, o príncipe da paz, que é Ele próprio. Também continua estas bem-aventuranças a indicar-nos quem são os cristãos. São os felizes os que sofrem perseguição por amor da justiça. Continuamos, justiça é a vontade do Pai. Então, se eu sofro perseguição porque amo o Pai,
e procura a sua vontade, eu estou no caminho certo. Porquê? Porque se nós não sofremos perseguição, o diabo caminha connosco feliz e contente. Quando algumas perseguições vêm ter ao nosso encontro, é sinal que nós estamos no caminho reto. E o caminho de Deus sofre, incomoda, perturba, porque Ele nos incomoda verdadeiramente. E quando há luz, existe trevas ao redor, procurando destruí-los, deixar sozinhos, abandonar-nos. Isto é muitas vezes a vontade de todo mundo. E por isso nós temos de ser mais fortes do que aqueles que procuram perseguição. Temos nestes países tanta gente a sofrer, a ser morta só por amar, só por amar. E uns são mortos fisicamente, outros procuram se matar, mesmo sem fazer muito barulho. Por isso nós devemos amar de verdade. Procurarmos não ser aqueles que perseguem, mas sermos aqueles que amam de coração. Felizes sereis quando por minha causa, por causa de Jesus, por causa da vontade do Pai, vos insultarem, vos perseguirem, vos caluniarem e mentindo disserem todo mal contra vós, sem razão alguma. Se buscamos coisas que perduram os outros, estamos no caminho errado. Se somos nós os insultados, os perseguidos e aqueles que sofrem por causa de mentiras, então alegremos-nos, diz o Senhor, alegrai-vos e exultai, porque é grande nos céus a vossa recompensa. Pensemos um pouco onde é que estamos nestas medidas. Será que nós estamos neste projeto felizes? Felizes os pobres, os humildes, os que choram, os que sofrem, os que têm fome e sede de justiça, os que são misericordiosos, os puros de coração, os que promovem a paz, os que sofrem perseguição, tudo por causa do amor. E termino dizendo um texto que achei extraordinário de seguir e que revela muito tudo aquilo que acabei de dizer e continua dentro desta linha. Quero é viver. Este é o grito que surge das entranhas de uma sociedade que impõe a todos os padrões de uma ditadura da felicidade. Chegou a hora de gritar: não quero ser feliz, quero viver, ainda que isso implique chorar. Quero os pés a pisar o chão, sentir o vento frio no rosto, experimentar a brisa suave à sombra de uma árvore e saciar-me na água colhida da fonte com as mãos abertas para o céu. Não quero a felicidadezinha do bem-estar, quero sentir a dor dos que padecem, dos que sofrem, quero colher as lágrimas dos que choram, lutar pela paz e pela justiça, deitar-me com os injustiçados nas arcadas das grandes cidades e saltar as vedações da vergonha que encerram milhares de homens deportados para o meio do nada. Quero repartir o pão dos pobres e apertar entre as mãos os corações puros, mansos e humildes. Não quero a felicidade do viveiro, quero o risco de viver num campo aberto que aceita todos na diversidade, procurando a união. Que assim seja. Para que o nosso Bispo Fernando, os presbíteros e diáconos vivam a mensagem libertadora das bem-aventuranças e ensinem aos cristãos o caminho da vida. Oremos, irmãos. Para que os responsáveis pelo governo da nossa pátria se inspirem nos valores do Evangelho e defendam os direitos dos mais pobres, oremos, irmãos. Para que os homens anseiam pela igualdade e estão prontos a sofrer por ela, vejam realizadas as esperanças que os animam, oremos, irmãos. Ouvi, Senhor, a nossa oração.
para que todos os discípulos de Cristo se ponham ao lado dos que são perseguidos por defenderem os valores do Evangelho. Oremos, irmãos. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Para que a nossa comunidade paroquial tenha a coragem de tomar a sério e de viver o que ouviu hoje da boca de Jesus, oremos, irmãos. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Senhor, nosso refúgio e fortaleza, escutai as orações da vossa Igreja e fazemos acolher o que nada vale aos olhos do mundo, para permanecermos fiéis ao Espírito das bem-aventuranças, por Cristo nosso Senhor. Amém. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comai, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Ceia tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Façam isto em memória de mim.
mistério da fé.